Fala pessoal do Cacto Invest, tudo bem com vocês? Caio Josué aqui mais uma vez para trazer um novo conteúdo, desta vez sobre renda variável, né? Nós pretendemos iniciar aqui uma série de vídeos sobre renda variável para tentar trazer para vocês a mentalidade do investidor de longo prazo, né? Do investidor cacto, resiliente, capaz de superar períodos de crises. E mais do que isso, capaz de compreender os períodos de crise, ou seja, os períodos de queda dos ativos, com a oportunidade de comprar mais daqueles bons ativos a bons preços. Então, fica até o final, já curte aqui o vídeo, comenta, compartilha, comenta aqui com a gente se vocês já investem em renda variável e vamos juntos construindo essa mentalidade essencial para que você tenha antes de dar o primeiro passo na renda variável. Então, pessoal, primeiro alguns conceitos aqui essenciais. Hoje nós vamos ter um vídeo muito mais teórico do que prático. Para quem ainda não assistiu, eu já deixei um vídeo aqui explicando as diferenças entre renda fixa e renda variável, e já vou deixar aqui nos cards para que você já tenha esse conhecimento prévio, certo? Hoje nós vamos focar especificamente em renda variável e mais especificamente em ações. Os investimentos em renda variável, nós assim os chamamos porque quando nós compramos o ativo, nós não temos como prever qual vai ser o nosso ganho futuro em relação àquele investimento. Porque tudo vai depender de uma série de fatores, né? Principalmente de fatores macroeconômicos e fatores microeconômicos, né? O macroeconômico diz respeito à própria economia mundial e do país, né? E os efeitos microeconômicos vão estar muito mais relacionados à gestão daquele ativo, né? De como a empresa ali, no caso de ações, consegue trazer retorno para o acionista. Mas nós temos parâmetros de análise fundamentalista para enxergar a possibilidade, né, verificar como é que vai ser, como é a gestão daquela empresa, o que é que a empresa vem fazendo para garantir o lucro futuro, né? Então, assim, quais são algumas espécies de investimentos em renda variável? Então, investimento em renda variável, que o brasileiro gosta muito, e muitas vezes sequer sabe que é um investimento de renda variável, que é a compra de imóveis, né? Imóveis, para ser considerado investimento, são aqueles imóveis que você compra para tirar deles alguma rentabilidade. Ou comprando mais barato para vender mais caro, comprando um imóvel para alugá-los, né, e receber aquele rendimento mensal. O imóvel é um clássico investimento de renda variável que o brasileiro adora. A diferença é que no imóvel ele não tem lá um home broker, né, por exemplo, que ele abre para ficar olhando quanto é que está valendo os imóveis dele. Mas a gente sabe que o mercado imobiliário, assim como o mercado de ações e o mercado em geral da bolsa, ele sobe e desce, a depender de como esteja o ânimo dos investidores, né? Então, outros exemplos aqui de renda variável são os investimentos em ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs e etc., né? Nós vamos tratando de cada espécie desses investimentos ao longo do tempo. Uma coisa muito importante que a gente sempre deixa claro que o verdadeiro investidor de renda variável é um investidor de longo prazo. Então, quem compra uma ação hoje a R$10, pretendendo vendê-la a 15 em uma semana, isso não é investimento, certo? Isso é especulação na bolsa de valores. Nada contra quem faz isso, né? São chamados traders, mas o nosso foco aqui é de trazer a ideia, a mentalidade do investidor. E o verdadeiro investidor com ações, com renda variável, é aquele investidor que compra e segura os seus ativos. Por quê? Porque ele quer aqueles ativos na carteira dele para trazer rentabilidade, ou seja, para receber os proventos que aqueles ativos pagam. Então, o verdadeiro investidor é aquele que sempre tenta comprar no melhor preço e segura os ativos. E cada vez que ele compra, ele vai recebendo mais proventos e vai aumentando a sua bola de neve, né? Então, você compra um ativo, o ativo lhe paga proventos, você usa o valor do provento para comprar mais daquele ativo, até que, com um longo prazo de compra, você vai ter construído um preço médio justo, né? E vai estar recebendo um valor razoável de proventos mensais, semestrais, anuais, que vão remunerá-lo
por todo esse período de investimento. Tá certo? Então, a primeira premissa que você tem que ter é que investimento em renda variável, investimento em bolsa de valores, é um investimento para longo prazo. E quando a gente fala de longo prazo, nós estamos falando aqui de 10 anos, no mínimo, né? Algumas pessoas dizem que 5 anos pode ser considerado longo prazo, mas é muito complicado porque pode acontecer cenários aí de num período de 5 anos, a gente não ter retornos tão favoráveis como a gente vê no longo prazo, ou no longuíssimo prazo, né, a partir aí de 20 anos, por exemplo. Então, o dinheiro que você deve alocar para a renda variável é aquele dinheiro que você não tem pretensão de utilizá-lo com outra coisa. É o dinheiro do investimento, é o dinheiro para a sua aposentadoria, é o dinheiro para o seu futuro, certo? Porque você não vai conseguir ali grandes rentabilidades no curto e médio prazo, provavelmente, né? Pode até conseguir, mas aí seria uma operação, provavelmente seria uma operação de trader, né? Então, se você quer investimento para o curto e médio prazo, aí aqui você vai para os investimentos de renda fixa, que nós já temos vídeo no canal também falando sobre eles, tá bom? E outra questão muito importante que nós queremos tratar aqui é de que os investimentos em renda variável, ao contrário do que muita gente pensa e acreditou por muito tempo, que eles também são investimentos para quem tem pouco para investir, tá? Não é necessário que você tenha uma fortuna. Hoje nós queremos trabalhar aqui que o investidor assalariado tem condições de ter acesso a bons investimentos na Bolsa de Valores. Principalmente porque hoje nós temos várias corretoras no país que já disponibilizam taxa zero para os seus investidores. Então, antes, para você acessar a Bolsa de Valores, você tinha que pagar taxa de corretagem, que geralmente não era baixa, tinha que pagar taxa de custódia, que era simplesmente para a corretora manter ali o operacional dos seus ativos, né? E tinha várias outras taxas. E hoje você consegue comprar ações com custo praticamente zero, porque várias empresas, várias corretoras no país já trabalham com taxa zero, e também temos um vídeo aqui sobre como escolher uma boa corretora para você iniciar os seus investimentos. Então procurem sempre corretoras com taxa zero, com corretagem zero e taxa de custódia também zero, para que vocês possam investir com o menor custo possível, tá? Porque, por exemplo, antes era fácil ver corretoras que cobravam R$ 20 por ordem enviada. Então, se você investir R$ 100 e pagava R$ 20 por uma ordem enviada, você ali teria gastado 20% do seu valor a ser investido apenas com taxas, né? E aí, para você ter essa rentabilidade de 20%, seria muito difícil. Claro que quem fosse investir 100 mil, 200 mil, 300 mil, essa taxa de R$ 20 seria praticamente insignificante. Mas hoje, com as taxas zeros, é muito mais fácil você ter acesso a esse mercado. E outra coisa muito importante aqui, nós podemos hoje comprar a partir de uma ação. Então, tem boas empresas negociadas na Bolsa de Valores que têm ações negociadas a 3, 4, 5 reais, certo? Então, o valor que você tem para investir hoje não é mais desculpa para não investir em renda variável. Aqui eu quero começar a falar especificamente de ações com vocês. Na minha concepção, para compreender o mundo de renda variável, é muito mais fácil a gente começar a compreender a partir das ações, porque elas são o ativo de renda variável mais tradicional, diria assim. E você compreendendo o que são ações, o conceito de ações, como comprar, como analisar, todo esse conteúdo vai servir para você analisar também outros ativos de renda variável, como os fundos imobiliários. Apesar do fato de que os fundos imobiliários são ativos bem mais estáveis do que as ações, não sofrem tanto com especulação e etc., eu resolvi aqui, nessa nossa série, começar a tratar do assunto pelas ações, exatamente porque o conteúdo aprendido sobre ações vai nos servir
para análise de fundos imobiliários. Então, como eu disse para vocês, esse primeiro vídeo aqui é um vídeo muito mais teórico, né? Para a gente trazer algumas reflexões essenciais que você precisa ter para bem investir em renda variável. Nós podemos dizer que ações são a menor parte da divisão de uma empresa, de uma companhia ou de uma sociedade anônima, né? As empresas negociadas na bolsa, elas são comumente chamadas de sociedades anônimas ou companhias. E a ação é o menor pedaço de uma empresa que o acionista ou que o sócio pode ter. Quando nós falamos em ação, muitas vezes a gente imagina aquele cenário, né, do operador com várias telas abertas, olhando o sobe e desce da bolsa. Aquilo é o que você menos deve fazer se você pretende ser um investidor de longo prazo com ações. E isso, eu separei aqui um trecho do livro Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi, que ele nos diz o seguinte: investidores compram coisas para mantê-las por longo prazo, com a ideia de que, durante este prazo, talvez dias, meses, anos, seus investimentos aumentem de valor. Compram coisas concretas, participações em empresas, não títulos. Investidores compram o que a ação representa, um pedaço da propriedade da empresa em si, com seu time gerencial, sua linha de produtos e presença de mercado. Eles não se importam se o mercado de ações talvez não reflita o valor correto de suas empresas. Compram empresas quando elas valem muito mais do que o preço pelo qual estão sendo negociadas na Bolsa de Valores. Fazem isso se baseando em estudos sobre a projeção de lucros das empresas, a chamada análise fundamentalista. E é exatamente isso que nós queremos trazer aqui nos vídeos sobre renda variável. Quando a gente for analisar uma ação, a gente não vai analisar o preço. O preço importa, pode importar, mas esse é o último fator que você deve analisar. Muita gente perdeu muito dinheiro com a Magazine Luiza, por exemplo, porque não fazia uma análise fundamentalista da empresa. A Magazine Luiza é uma empresa varejista que, por muito tempo, e até hoje, na verdade, a margem de lucro líquido dela era muito pequena, porque é próprio do negócio, né? Mas as pessoas não estavam se importando com isso. Viam o preço crescer de 10 para 20, de 20 para 40, de 40 até chegar a R$80, e teve gente que comprou o Magazine Luiza sem fundamento a R$80. E o que foi que aconteceu? Hoje uma ação de Magazine Luiza custa entre R$2 e R$3. Essas pessoas que não analisaram a empresa e focaram apenas no preço, amargaram um grande prejuízo, né? Principalmente se venderam a ação na baixa. E é isso que a gente quer que vocês não façam, né? E o Luiz Bassi diz uma coisa muito importante, que o investidor de renda variável tem que exorcizar o patrimônio financeiro, ou seja, você não deve observar qual é o valor que está aparecendo ali na sua corretora de renda variável, mas você tem que observar quanto você tem daquele ativo. Então, se você comprou R$1.000 de uma empresa que você analisou os fundamentos e viu que é uma empresa boa, lucrativa, etc. E hoje aquelas mesmas ações estão valendo R$800, o que importa é que você tem as mesmas 100 ações, por exemplo, que você comprou. Então você não perdeu nada. Se elas estão valendo R$800, significa que elas estão mais baratas. A oportunidade de comprar a mesma empresa por um preço menor. Então essa tem que ser a mentalidade do investidor de longo prazo. Porque o mercado flutua, os preços sobem e descem todos os dias. E se você está acompanhando o preço, se você está abrindo home broker todos os dias, alguma coisa tem de errado. Se isso está sendo emocionante, alguma coisa também tem de errado. Por quê? Porque você tem que construir a sua carteira, definir quais são as empresas que você vai comprar e definir qual é o percentual que você vai colocar em renda fixa e renda variável
e todo mês, ou semanalmente, ou quinzenalmente, no período que você decidiu que vai fazer os seus aportes, apenas abrir a corretora, fazer os seus aportes, fechar a corretora e voltar a trabalhar. Você não tem nada que está acompanhando o preço sobe e desce das suas ações se você não tem mais caixa para investir, certo? Então, é basicamente isso. Não tem por que temer o investimento em renda variável se você fez uma escolha sólida de boas empresas que estão sendo negociadas na Bolsa de Valores. Tá? E para isso, nós vamos ter vários vídeos aqui mostrando como se analisa uma empresa a partir da análise fundamentalista. A análise fundamentalista é aquela análise que você vai abrir o balanço da empresa e vai ver quais são os lucros que a empresa tem dado, quais são os resultados que a empresa tem apresentado, quais são os projetos que a empresa tem para o futuro e vai decidir se aquela empresa entra ou não na sua carteira. E a pergunta é, por que investir em ações? Né? Por que não se limitar à renda fixa? O investimento em ações ou investimento em outros ativos de renda variável, eles são extremamente importantes porque você está investindo em ativos que realmente existem. No caso das ações, você está investindo em negócios, né? Em empreendimentos. É uma forma de você ser empreendedor sem necessariamente ter que constituir uma empresa desde o zero. E aqui nós vamos ver, quando nós estivermos analisando, que tem muitas empresas negociadas na Bolsa de Valores, muito boas, que já têm uma marca muito sólida, uma estrutura consolidada, uma carteira de clientes muito boas, têm um lucro muito bom e que estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial. Então, por que investir em ações? Porque o investimento em ações é um investimento em coisas concretas, né? Em coisas reais. Então, é uma forma de você ser empreendedor sem necessariamente ter que constituir uma empresa, ter que se expor ao risco do empreendimento e etc. Né? Então, é o direito ali que você vai ter de participar do sucesso ou fracasso de empreendimentos que optaram por abrir o seu capital na Bolsa de Valores, aceitando os investidores anônimos. Né? Por isso o nome Sociedade Anônima. Além disso, por você estar investindo em elementos concretos, você tem uma proteção natural à inflação. É diferente de quando você investe em renda fixa, por exemplo, que você é remunerado apenas pelos juros do seu dinheiro. Ou seja, não há uma garantia em que em um cenário de hiperinflação o seu dinheiro vai estar protegido, principalmente quando você está ali investindo em títulos pré-fixados. Porque se você conseguir um pré-fixado de 18%, por exemplo, que hoje seria uma taxa extraordinária, e nós observarmos uma inflação de 20%, a sua rentabilidade não vai estar ali superando sequer a inflação. E os investimentos em renda variável são investimentos que têm uma proteção natural à inflação porque você está investindo em coisas concretas. No caso das ações, você está investindo em empresas. Se essas empresas não tiverem o seu valor atualizado naturalmente acima da inflação, em um cenário de hiperinflação, você poderia ali com pouco dinheiro comprar toda uma empresa, por exemplo. Então é óbvio que no longo prazo esses investimentos eles se reajustam, se protegem naturalmente pela inflação. A mesma coisa dos fundos imobiliários, né, que têm investimentos em imóveis. Naturalmente, esses imóveis também vão ser reajustados no longo prazo pela inflação e isso vai refletir no preço da cota, no preço da ação. Tá? Outra coisa também que a gente tem que deixar claro é que a custódia de uma ação ela é feita pela própria B3. Então, em qualquer corretora você vai investir em qualquer ação. Não existe aquela coisa que tem na renda fixa de que vai ter um produto de renda fixa em uma corretora e não vai ter na outra. Em qualquer corretora você vai acessar o home broker que vai fazer o contato com a B3 onde são negociadas as ações. E as ações são custodiadas pela própria B3. Então, se acontecer algum problema com a sua corretora, basta você transferir a custódia de uma corretora para outra. Então, trazendo aqui esses elementos, uma das coisas importantes aqui para o investidor de longo prazo
é que ele deve evitar ouvir os ruídos do mercado, certo? O importante é sempre escolher boas empresas, fundamentalmente sólidas, que apresentem bons números fundamentalistas e comprar aquelas ações no dia do seu aporte. Então, se você vai fazer um aporte mensal, você montou uma carteira com 10 empresas, você vai no dia do seu aporte comprar as suas 10 empresas que você tem certeza que são boas empresas, resilientes à crise, de setores perenes, e você vai evitar ouvir esses ruídos do mercado, porque o mercado é cheio de ruídos e isso pode deixar o investidor em renda variável que ainda não absorveu esses conceitos um pouco angustiados. Um erro muito comum do investidor de renda variável é tentar comprar na baixa e vender na alta. Isso aqui a gente tem que lembrar que se trata de especulação, né? Você está especulando o valor ali, a variação de preço da empresa. O verdadeiro investidor, ele não está muito preocupado com o preço. É claro que ele não vai comprar uma coisa que vale 100 por 300, por 400, né? Então ele tem que fazer ali uma análise realmente do preço da empresa. Mas ele não está preocupado em comprar na baixa e vender na alta. Ele está preocupado em aumentar a sua posição acionária. Ou seja, hoje eu tenho 100 ações da empresa, amanhã eu quero ter 110, depois eu quero ter 150, depois eu quero ter 200. Porque isso é que vai fazer com que o seu rendimento aumente. A empresa, quando ela paga proventos, ela não paga proventos pelo valor, pelo dinheiro que você tem investido, mas ela paga proventos pela quantidade de ações que você tem. Então, quando a empresa anuncia, ela anuncia que vai pagar dividendos de R$1 por ação. Então, se você tem 100 ações, você vai receber R$100. Importante lembrar, se for dividendos líquidos de imposto de renda, porque os dividendos não têm imposto de renda até então, né? São isentos de imposto de renda. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que você tem que evitar ouvir esses ruídos do mercado, evitar tentar competir com o mercado, porque essa ideia de comprar na baixa e vender na alta, normalmente acontece o contrário. O investidor procura aquelas ações que estão subindo, acredita inocentemente que vai subir para sempre, às vezes compra na alta, a ação despenca 50%, ele fica com medo e vende na baixa. Isso acontece porque ele não sabe por que comprou a ação. A ganância foi o fio condutor, né, que fez com que ele comprasse aquela ação. Mas ele não consegue explicar do ponto de vista fundamentalista, com números, com resultados, por que ele incluiu aquela ação em carteira. Então é isso que nós queremos afastar aqui de vocês. Exorcizem o patrimônio, como diz o Luiz Barros, e foquem em comprar boas empresas a bons preços, pagadoras de bons dividendos, que também é outra coisa que é construída lá na estratégia do Luiz Barros. Para quem não conhece o Luiz Barros, é hoje o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. Ele começou a investir lá na década de 70 e hoje tem mais de 4 bilhões de reais investidos e foi também um investidor que esse ano recebeu mais de 1 milhão de reais de dividendos por dia, né? Por dia. No ano de 2021, se eu não me engano. Tem vários vídeos aí dele no YouTube, basta vocês pesquisarem. Então, a nossa ideia aqui é trazer essa mentalidade do investidor que tem uma atitude mais passiva em relação aos seus investimentos de renda variável. Tá? O que é ter uma atitude passiva? Chegou o dia do aporte, abre a corretora, compra as suas ações que você já analisou, já escolheu e fecha a corretora, volta a trabalhar. Durante um mês ali, você vai cair seus dividendos. No próximo mês, você faz a transferência do valor para a sua corretora, junta, soma com os dividendos que você já recebeu e investe, conforme a sua planilha, a lei de diversificação for pedindo. Basicamente isso. Não tentem acompanhar o índice Bovespa, não tentem ficar analisando preços, porque se você escolher boas ações, boas empresas, no longo prazo, o resultado tende a ser positivo, tá certo?
Então, pessoal, esse foi um vídeo que a gente pretendia basicamente conversar aqui com vocês sobre a mentalidade do investidor de longo prazo. Pensar um pouquinho, trazer alguns insights que são necessários para que você invista com qualidade na renda variável. Porque se você não incorporar essa ideia, né, não tiver essa mentalidade muito sólida na sua mente, você tende a fazer o que a maioria faz quando entra na Bolsa de Valores. Compra a ação do momento, a ação da moda, que já está com preço alto, essa ação vai cair e você não sabe por que comprou e provavelmente você vai sair no fundo do poço dizendo que a bolsa é cassino. Na verdade, a bolsa não é cassino, mas ela trata como apostador quem a trata como cassino, certo? Se você a tratar como um local para construir patrimônio, ela vai te tratar como investidor, beleza? Então, acompanhe aí o canal, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui se você já investe em ações, comenta quais são as empresas que você investe, que nós vamos continuar trabalhando sobre o assunto e vamos passar a trazer vídeos mais práticos sobre ações, sobre como analisar uma ação, sobre como comprar uma ação. E vocês vão ver que a parte de comprar uma ação e no home broker dar a ordem de compra é a parte mais fácil, a parte mais simples que você vai fazer ali uma vez por mês, em 15 minutos no máximo você vai comprar, rebalancear toda a sua carteira, tá bom? Então se inscreva no canal para que vocês continuem acompanhando aqui as nossas postagens e vamos aprender a investir na Bolsa de Valores como verdadeiros investidores, certo? Então até a próxima e valeu!